Você sabia que a manobra de marcha ré é uma manobra de exceção? Sabia que existe uma infração de trânsito para quem não sabe realizar ela corretamente? Pois no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativando aqui embaixo o sininho com as notificações. Sempre que sair um novo vídeo você é avisado e assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Então vamos lá para a nossa parte aqui que nos compete hoje para falar sobre a marcha ré, né? Como é que funciona isso aí na legislação de trânsito. Então, é uma manobra de exceção. Nós vamos ver que não existe dentro do Código de Trânsito uma definição do que é marcha ré, até porque é autoexplicativo. A gente sabe que os veículos de 4 rodas adotam ali, né, a possibilidade de engate de marcha ré para voltar, né? Então a gente tem nossos veículos fabricados para frente, né, para você andar para frente, porém existe aí a possibilidade sim de engatar uma ré e fazer o movimento inverso, né? Mas esse movimento inverso não tem uma definição. Entretanto, a gente tem a infração de trânsito prevista para quando se utiliza a marcha ré de forma que não conforme está previsto na legislação. Isso está lá no artigo 194 do Código de Trânsito Brasileiro. Então nós não temos um conceito de definição. Até lá no anexo 1 do CTB, a gente encontra referência à luz de marcha ré, porque é obrigatório que os veículos que são dotados da marcha ré tenha lá luzes atrás indicando isso. Quando a pessoa engata a marcha ré, o condutor que está atrás, o usuário que está atrás, ele consegue saber que o veículo engatou essa marcha. Então a marcha ré ela é uma manobra anômala, anormal, né? Não é uma manobra natural do veículo. São conduzidos o tempo todo, quase o tempo todo os veículos são conduzidos para frente. Você está indo para algum local, você vai de frente, certo? Por isso, é exigido cuidados redobrados por parte do condutor que realiza a manobra de marcha ré. E quais situações é que ela se aplica? Bom, nós não temos uma previsão expressa lá no capítulo 3, que é o capítulo de normas de circulação e conduta, né? Nós não temos lá uma referência específica sobre a manobra de marcha ré, quando que ela deve ocorrer, etc. Nós temos, claro, previsões como a ideia de sempre fazer as manobras em geral, né, incluindo aí a marcha ré, mas também outras manobras, sempre se certificando que não vai causar risco para os outros, não vai causar obstáculo, né? Então, com base nesse princípio básico lá do artigo 26 do Código de Trânsito, a gente pode utilizar também no caso da manobra de marcha ré. Basicamente, a gente pode dizer que a marcha ré ela é feita ali para pequenas manobras. Esse conceito de pequenas manobras também nós não encontramos definição no Código de Trânsito, mas se convenciona, e a prática mostra isso, que são situações bastante simples, né, e de pequenos deslocamentos, como por exemplo a entrada e saída de garagens. Quando você vai retirar o seu veículo, evidentemente você poderá acabar usando a marcha ré. Quando você está fazendo ali uma parada ou estacionamento entre veículos, então também você vai precisar manobrar o veículo ali, seja dentro de um estacionamento, num supermercado, num shopping, seja na própria via. Quando você coloca o veículo em paralelo ali e entre outros dois veículos, você vai utilizar a marcha ré, né? Então é claro que as pequenas manobras elas se restringem nesse entendimento a essas situações, entre outras que sejam semelhantes a isso aqui. Evidentemente que o trânsito livre, né, o trânsito por uma distância que não seja necessária para essas manobras, já poderá ser considerado uma infração de trânsito. Então sim, pode ser infração? Sim, nós temos o artigo 194, que diz o seguinte: transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Olha que interessante. Em regra, transitar na marcha ré é infração, mas aí o legislador dá aquela vírgula ali, ó, transitar em marcha ré, vírgula, salvo quer dizer exceto nas distâncias necessárias a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Então é bastante subjetivo. É evidente que as pessoas vão observar o condutor fazendo a manobra de marcha ré e fica evidente quando aquela manobra está se estendendo para além do necessário. Então não é uma manobra que você possa fazer com deslocamentos em que você faça, em vez de fazer um retorno lá mais adiante para dar meia volta, você engata a ré e vem transitando, né, por alguns metros na rua para chegar até a esquina e dar meia volta. Não, né, a gente vai sempre transitar para frente e aí vai fazer as manobras de conversão, de retorno, né, de estacionamento, tudo isso, as manobras naturalmente fazendo para frente. Vou utilizar a marcha ré para pequenas manobras e desde que não cause risco à segurança. Entende-se que quando o condutor está dando a marcha ré, né, está vindo em sentido contrário de ré, ele evidentemente não tem toda a visibilidade que ele teria olhando para frente. Especialmente veículos maiores, então, pior ainda, né? Fica mais difícil de enxergar. Mesmo que o condutor olhe para trás, mesmo que o condutor utilize os retrovisores, o campo de visão ali, o ponto cego, é muito maior para trás do que para frente. Então é uma manobra anômala,
é uma manobra de exceção que não deve ser feita a qualquer pretexto. Ela deve ser muito bem analisada pelo condutor naquela necessidade realmente e desde que se restringe a pequenas manobras. Para fechar o vídeo e entender mais ainda plenamente em que situações caberia a infração, eu vou mostrar para você como isso está colocado no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então vamos lá, eu estou aqui com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, aberto na ficha de fiscalização do artigo 194, que é o artigo que trata da infração que nós acabamos de ver. Então você tem lá a tipificação resumida, transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras, que daí nesse caso não é infração, a gente acabou de ver isso. Mas aqui nós temos infração natureza grave, né? Isso quer dizer que vai dar ali uma penalidade hoje de multa de R$ 195,23, com 5 pontos na habilitação, e é uma infração de responsabilidade do condutor por ser um ato praticado na direção do veículo. É possível sem abordagem, então é possível que o agente de trânsito faça a constatação da infração, mesmo se não conseguir abordar o condutor, registra ali a placa, né? E aí nós temos aqui campo de quando autuar, que é a situação exemplificando e trazendo a situação de quando que cabe a autuação nessa infração. Então, veículo transitar em marcha ré, colocando em risco a segurança de pedestres ou veículos. Você tem ali ainda cruzando o fluxo veicular. Então, quando, por exemplo, a pessoa ela faz a manobra de marcha ré e acaba transitando, invadindo, por exemplo, a faixa de trânsito do outro lado, por exemplo, cruzando, né, o fluxo, por ter passado no cruzamento ou do acesso pretendido, aquela situação que eu comentei antes, você passa e resolve dar meia volta, em vez de fazer o retorno no local apropriado, engata uma ré e vem se deslocando até o cruzamento, né, ou até aquela vaga que você deixou para trás, né, transitando uma certa distância. Com velocidade incompatível com a segurança, também tem condutor que acaba engatando a ré e vindo em alta velocidade. E isso também aumenta a chance de um sinistro de trânsito, de não ver ali alguém passando, uma criança, passando um animal, alguém ali, ou até mesmo o próprio veículo que vem atrás. Casos em que não é infração de trânsito, em caso de pequenas manobras de marcha ré, para estacionar o veículo, desde que sem risco à segurança. Veja que interessante, aqui o próprio CONTRAN, ele define que é para estacionar o veículo. Então, como nós trouxemos antes ali, saída, entrada em uma garagem, estacionamento entre veículos, é para isso que é o uso. Então, é com base nessa ficha que a gente faz aquele comentário. Não trouxe aqui o CONTRAN nenhuma definição e procedimento, talvez não achou necessário exemplificar ou definir o que é uma marcha ré, então nós não temos esse conceito aí previsto. E aí nós temos exemplos do campo observações, do auto de infração, que é onde o agente registra ali o que ele viu. Então, por exemplo, o veículo transitou em marcha ré, colocando em risco a segurança dos pedestres e veículos. O veículo transitou em marcha ré do número X ao número Y, ou seja, botando o número do endereço, né, da casa número 49 até a 59, então mostrando que transitou a distância, né? O veículo transitou em marcha ré cruzando o fluxo veicular, que nós comentamos antes, atravessando a via. O veículo transitou em marcha ré após ter passado por um acesso pretendido. Então, ao invés de dar o retorno lá, a pessoa resolve voltar em marcha ré. O veículo transitou em marcha ré com velocidade incompatível com a segurança. Então, são exemplos que o agente vai descrever no campo observação. É importante que ele descreva isso para ficar bem configurado, tipificado a infração. E aqui tem alguns exemplos ilustrativos de desenhos que o próprio CONTRAN traz. Veja ali, quando ele resolve fazer o retorno ali para voltar ali para o acesso que ele passou, ou cruzando toda a via, cruzando fluxos de veículos, as faixas de trânsito em marcha ré, também não é permitido. Então aqui configura as infrações, ou a infração de trânsito, os comportamentos que configuram a infração de trânsito da marcha ré. Então, veja que é uma manobra que precisa de grande atenção, grande cuidado. Existem N decisões judiciais de pessoas que causaram sinistro de trânsito, causaram danos, lesões a outras pessoas por estar realizando a manobra sem tomar as devidas precauções. Parece algo bem banal, mas nós temos aí, então, casos realmente que exigem uma responsabilização e muitas vezes a pessoa que faz essa manobra não leva em consideração todos os riscos que ela pode promover. E aí, sabia disso? Conhecia bem essa regra? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos, WhatsApp, na internet, para outras pessoas conhecerem o nosso trabalho aqui no canal. Tá? E a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Não esqueça daquele like e também de ativar as notificações aqui. Siga a UnicefC nas redes sociais também para não perder nenhuma novidade. A gente se vê. Até mais.